Meus amigos, que os bons espíritos nos amparem para realizarmos o nosso trabalho com proveito. Orar é a maneira como nós direcionamos a Deus as nossas palavras e os nossos pensamentos. Os apóstolos pediram a Jesus que lhes ensinassem a orar. E Jesus nos deu, através deles, o Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vejam só, irmãos, é a mais completa, a mais sublime das orações. Nenhuma outra se equivale. Então, Jesus nos deu essa Pai Nosso para facilitar as nossas expressões de oração. Nós sempre dizemos estudar o Evangelho para viver as suas mensagens. E orar é uma das mensagens do Evangelho. Mas precisaria fazer duas colocações. As pessoas, por uma cultura tradicional, acabaram se convencendo de que Jesus é aquele ser beatífico, que fica lá no jardim florido, de olhos esgazeados, virados para o céu, um ser estático, uma postura bem pouco do nosso mundo. Então passamos a ver Deus e Jesus, os grandes espíritos, como seres estáticos, místicos, beatíficos, e que é uma conclusão profundamente equivocada. Você vá a um pôr do sol numa praia, veja as maravilhas de colorido. Quem foi o insigne autor dessa obra majestosa, senão Jesus? Nós olhamos o globo terrestre flutuando no éter cósmico e vemos quantas ciências, quantas tecnologias envolvem o planeta terrestre, a sua geologia, a sua estrutura, o seu equilíbrio astronômico. São cálculos matemáticos inimagináveis. Então, achar que Jesus é um ser beatífico, de olhos revirados, é um equívoco gravíssimo. Jesus é o maior esteta que a humanidade já conheceu. Jesus é o maior artista que o mundo já conheceu. É que a missão dele na Terra foi educativa. Mas Jesus domina as belezas da ciência e da arte como ninguém. Por ser um espírito cuja grandeza vai muito além do que nós possamos imaginar. Então é por isso que muitas pessoas se esquivam de orar, que acham que orar é uma pieguice religiosa e cometem um equívoco muito grande. A pessoa pode orar recitando um texto decorado, como o Pai Nosso. Desde que nós pensemos em cada palavra, cada pensamento, cada frase, cada expressão, que ela não seja simplesmente uma repetição mecânica e a sua cabeça em outro lugar. Nós temos que, Pai Nosso que estás nos céus, temos que pensar na inteligência cósmica que mantém em equilíbrio essas miríades de constelações que navegam pelo espaço sideral. Então, meus amigos, cada frase, cada palavra, cada pensamento tem que ser meditado. Eu vou pedir licença aos amigos para contar uma historinha da minha adolescência.
Vocês veem que eu tenho boa memória, né? Ainda lembro coisas que aconteceram na adolescência. Eu morava no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, e estudava no centro, pegava o bonde 75 Lins de Vasconcelos, em frente à minha casa. Peguei o bonde, no ponto seguinte entrou uma filha de lavadeira, uma menina moça. Ela entrou com uma trouxa de roupa suja, colocou em cima do banco. Então ficou eu, a trouxa e ela. Da bolsinha ela tirou um terço. E ia passando aquelas contas do terço, e eu ouvia, naquele tempo eu ouvia melhor, né? Na adolescência. Eu ouvia ela recitando umas orações. Ato contínuo, ela abriu uma sacolinha e tirou um gibi. Então, com uma mão ela corria o terço, com a outra ela lia o gibi. Então ela rezava e lia o gibi ao mesmo tempo. Pessoal, o que há de se esperar de uma filha de lavadeiro? Uma moça que morava no morro, sem qualquer escolaridade, mas serve para chamar a nossa atenção. Porque nós não fazemos, nós que aquecemos os banquinhos das escolas, das universidades, que nós não façamos a mesma coisa. E lembremos de Jesus. Jesus nos ensinou a orar. Quando fordes orar, trancai-vos em vosso quarto, orai em sigilo, em segredo, e o Pai virá e vos recompensará. Então Jesus, N vezes no Evangelho, nos fala da oração. Orar tem 3 finalidades só. Você ora para pedir, você ora para agradecer, e você ora para louvar. São esses 3 focos. E que deveria ser uma prática diária. Nós deveríamos diariamente fazer as nossas orações. Acontece que a vida moderna nos atropela. Nós somos chamados a 1001 compromissos, trânsito, todas as estripulias da vida acabam tirando o nosso foco. E nós acabamos esquecendo do nosso Criador. E muitas pessoas, por essa razão que eu acabei de comentar, o sentido beatífico que deram à figura divina e à figura de Jesus. Não são seres beatíficos, são inteligências dinâmicas, que amam o belo. Veja um amanhecer na orla marítima, numa praia. Quantos encantamentos! As noites escuras, polvilhadas de constelações, são belezas inimagináveis. E que nós ficamos dando a Jesus aquele escopo de um ser místico e beatífico, que é uma grande injustiça. Jesus é o maior trabalhador que esse planeta conheceu. Então, recapitulando, a oração pode ser para pedir, agradecer e louvar. Deveríamos diariamente repetirmos as orações. Mas, se esquecemos do nosso Criador, Ele jamais nos esquece. Jesus é o nosso modelo. E vejam, Jesus subia ao monte para orar. Ele chamava a nossa atenção para isso. E os apóstolos ficavam encantados, porque Jesus, quando orava no monte, ele se transfigurava. Ele se enchia de luz. Um halo luminoso o envolvia extraordinariamente multicolorido. E os apóstolos ficavam encantados. E foi por isso que eles pediram que Jesus os ensinasse a orar. Então, nós não podemos esquecer das mensagens do Evangelho, especialmente nesse terreno da oração. Jesus foi o único pensador, o único filósofo que chamou Deus de Pai. Não ouvi isso de Sócrates, nem de Platão, nem de todos os pensadores, místicos ou não, das páginas da história. Só Jesus
chamou Deus de Pai e nos mandou perdoar aos que nos ofendem, à medida em que perdoarmos aos que nos ofendem. Meus amigos, você cometeu algum erro na vida? Não se preocupe. Os nossos erros são resgatáveis. Nós podemos, mais hoje, mais amanhã, devolver à vida aquilo que tiramos. É um fatalismo. No universo há duas fatalidades: pagarmos o mal que fizemos e o animal se tornar um anjo lá no infinito, com o progresso e as reencarnações. Então, meus amigos, por tudo isso, é que cabe aos pais ensinarem a seus filhos a orarem, especialmente a mãe. Para a criança, tem que se fazer como Jesus fez conosco, nos dando o Pai Nosso. A criança tem que ser uma oração decorada, que a mãe elabora a seu bel prazer. É muito lamentável a mãe que não ensina os filhos a orar. A mãe que faz isso está criando filhos ateus, materialistas, e vai acertar as contas mais tarde, porque esse filho está seguindo um caminho temerário que cabe ao espírito feminino puxar para o devido caminho. Então, cabe em especial às mães e às avós, que são mães 2 vezes, em duplicidade, ensinar os rebentos a direcionar sua voz, seus pensamentos a Deus. Todas as pessoas têm um verdadeiro horror, uma verdadeira aversão à dor e ao sofrimento. Porém, quando a dor chega, o que nós fazemos? Logo nós lembramos de Deus. Ai, meu Deus, socorre-me, rápido. Quando a dor chega, nos lembramos de Deus. É uma lição de que a dor tem as suas finalidades educativas. Nem toda dor que sofremos é resgate de um passado. Toda dor é educativa. Nem toda dor é resgate. Muitas vezes, por exemplo, um homem estouvado, brutamontes, ele pede uma reencarnação com anemia do fígado, para ser um sujeito amarelo, pálido, linfático, longitudinal, para que ele não tenha uma destreza física para continuar a agressão física ao próximo. Então, essa é a dor auxílio, em que os técnicos espirituais, conhecendo a nossa personalidade, nos dão corpos compatíveis com as nossas necessidades educativas. O Livro dos Espíritos nos diz que toda oração é agradável a Deus, desde que ela venha do fundo do coração do que ora. Quando nós oramos mais com a alma do que com as palavras, mais preocupados em levar a Deus as nossas expressões do que preocupação com a retórica, com o beletrismo. Há orações belíssimas que encantam pelo seu texto. Nada nos custa transformar esses textos no nosso coração, desde que nós pensemos com profundidade nas coisas que dizemos, nós estamos nos comunicando com Deus. Então, diz o Livro dos Espíritos, a prece é sempre agradável a Deus, desde que ela venha do fundo da alma, do fundo do coração. Nós não estamos, ao
ao falar na dor e no sofrimento, fazendo apologia da dor. Nós também, como seres humanos, queremos o sofrimento e a dor distantes. Mas nós precisamos saber receber as nossas provas com galhardia. Temos o dever de consciência de defender essa máquina orgânica o melhor possível, como se ela fosse durar na eternidade. Porque esse corpo físico é um empréstimo da vida para o nosso progresso espiritual. Examine a sua vida, todas as batalhas que registraram na sua existência, do berço até hoje, e tudo se deveu a esse arcabouço ósseo, a esse corpo físico na forma carnes, ossos, músculos e plasma sanguíneo, que nos empresta a natureza para que nós possamos cumprir com a nossa missão terrestre. Então, meus amigos, Jesus é o nosso modelo. E se Jesus subir ao monte para orar, ele chama a nossa atenção para isso. O Evangelho é a grande escola que nós temos para nos ensinar os valores espirituais dos quais necessitamos para a nossa emancipação. Os espíritos amigos sempre nos falam do Evangelho no lar. E nós sempre lembramos a prática. No Evangelho, Jesus chamou a nossa atenção para perdoarmos, para sermos perdoados. Se alguém nos ofende, desculpemos. Ninguém é feliz ofendendo aos outros. Ninguém é feliz semeando espinhos na vida do nosso próximo. Então Jesus chamou a nossa atenção para isso, que nos mandou perdoar 70 vezes 7, que equivale a perdoar eternamente. Então Jesus nos lembra a necessidade do Evangelho no lar. Meus amigos, esse é um tema bastante difícil de ser apresentado. Notamos que as almas nobres, os espíritos mais adiantados, eles estabelecem certos horários para fazerem suas orações. E muitos, aqueles até mesmo mais adiantados, costumam escolher locais em horário certo para fazer suas orações, para direcionar as suas expressões, os seus sentimentos, as suas palavras, os seus pensamentos ao Criador. Meus amigos, nós podemos fazer isso. Aquela inteligência que mantém o universo em equilíbrio está também ao nosso lado, para ouvir as nossas dores, os nossos queixumes, para que nós possamos, como bons filhos, recostar a nossa cabeça nesse regaço celeste para desabafarmos das nossas lutas. Esses locais, e nós falamos do Evangelho no lar, no caso, é orarmos coletivamente, em família. Nós sabemos que é difícil. As pessoas têm formações diferentes, têm sentimentos diferentes, mas não custa tentar. Mesmo que você vá fazer isso sozinho, não se agaste com isso, porque é comuníssimo, como se na região
Poucas pessoas oram contritamente, e quando alguém se dispõe a pensar em Deus, a emitir uma oração, esses espíritos que habitam as casas próximas costumam vir solidários participar. Eles só fazem participar e se sentem aliviados. Meus amigos, o pensamento é força. O pensamento em oração é uma força sublime. E nós criamos matérias mentais sutilíssimas que servem de linimento a esses sofredores espirituais que ocorrem quando nós oramos em nossas casas. E ganhamos alguns novos amigos que passam a nos ver com grande simpatia. E como dissemos, que pensamento é força, e o pensamento em oração é uma força sublimada, nós criamos um magnetismo espiritual no recinto, que aos poucos vai sublimando todos os móveis, utensílios, paredes, o piso, o teto e tudo mais. Vai sendo magnetizado pelos nossos sentimentos de oração. E nós criamos para os nossos familiares um ambiente espiritual preciosíssimo, que serve como uma proteção espiritual para aquela família. Nós magnetizamos o recinto. Se não abuso da expressão, nós damos um passe na casa. Emprestamos ao recinto valores espirituais elevados. E com isso, nós melhoramos o nosso ambiente espiritual. E se algum espírito estava preocupado em nos perturbar, nos fazer mal, esse ambiente de oração faz com que esse espírito se retire, ou faz de modo próprio, pelos ambientes espirituais que criamos, ou os nossos tutores espirituais encaminham esses espíritos para tratamento nos centros espíritas, nas colônias espirituais, nos postos de socorro da espiritualidade. É muito difícil. Você tente fazer uma relação, pôr um papel. Quais são os benefícios da oração? A oração acalma, a oração esclarece, a oração ilumina, a oração pacifica, ela nos faz ver melhor o mundo, ver melhor as outras pessoas, melhora a nossa saúde, o nosso fígado, que é o químico do corpo, passa a operar com mais equilíbrio. Nós passamos a afastar do nosso corpo espiritual aquelas matérias mentais oriundas das nossas inconstâncias, especialmente as pessoas que são temperamentais, que são explosivas, que não têm pavio. Uns têm pavio curto, outros nem pavio têm, explode logo. E criam forças psíquicas, que são alimentos para elementos que vivem na dimensão espiritual no nosso derredor. E essas matérias mentais servem de alimento. Os espíritos nos trazem os nomes desses elementos. São os bacilos psíquicos, os miasmas astrais, e uma série de outros elementos que se alimentam dessas formas pensamento, dos momentos de desequilíbrio. E especialmente o nosso aparelho digestivo é brutalmente atingido por esses materiais. E surgem da nossa fauna microbiana uma série de elementos estranhos a perturbarem a nossa saúde. Só há um remédio.
educarmos no Evangelho do Cristo e orarmos com muito vigor, com muita sensibilidade, com muita sinceridade, para que nós possamos fazermos uma lavagem na terceira dimensão do nosso corpo espiritual e nos livrarmos de elementos perniciosos oriundos da nossa própria mente, quando em desequilíbrio. Então, meus amigos, é quase impossível você colocar no papel todos os benefícios da oração. Muitas vezes, obsessões cruéis que se avizinham, o perturbador se toca ante aquele irmão nosso que humildemente ora pelos seus inimigos. Amai até mesmo aos vossos inimigos, nos ensinava Jesus. E quando nós pedimos a Deus pelos espíritos obsessores, pelos espíritos perturbadores, muitas vezes esses irmãos nossos, que tinham algum ressentimento nosso, vendo-nos nessa postura de humildade e sinceridade, muda de caminho. E os bons amigos da espiritualidade aproveitam o ensejo para doutrinar aquele irmão, aproveitando a oportunidade. Por isso, meus companheiros, que a oração é esse preciosismo do qual todos nós precisamos. Tiremos da cabeça aquela figura de que Jesus fica lá no céu, sentado no trono de ouro, servido pelos anjos. Esse é um conceito medieval do obscurantismo do nosso mundo terrestre. Jesus é um grande trabalhador. Ele comanda as imortais falanges, dirige os espíritos mentores espirituais, está ao lado de todos nós, sabe melhor das nossas dificuldades, nos conhece cada um de nós pelo nosso nome. Nós não somos um estranho para Jesus. Nós somos um das suas ovelhas. E o bom pastor conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome. Então, meus amigos, qual é o mínimo que nós podemos fazer? Se não uma vez por dia, levarmos o nosso pensamento a Jesus, pedir que Ele nos abençoe, que Ele tenha tolerância com os nossos princípios ainda primários, as nossas falhas humanas, que Ele nos dê mesmo assim a sua bênção, as suas inspirações, para que tenhamos um dia em paz. Como dizia Francisco de Assis, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, quero pedir-te a paz. Ajuda-me a ver os outros homens com os olhos cheios de amor, como tu mesmo os vê. Jesus vai nos ajudar a amar a todos indistintamente. Meus amigos, repensemos bem o que estamos fazendo da nossa possibilidade de direcionarmos as nossas palavras, os nossos pensamentos, a figura excelsa de Jesus. Não perca a oportunidade. Todos os dias, ao levantar e ao deitar, eleve seu pensamento a Deus. Não custa nada. E é uma oportunidade dourada. Meus amigos, Jesus nos deu essa lição. Jesus subiu o monte com os apóstolos e lá entravam em oração. E era um deslumbre as orações de Jesus. Ele é um sol. Nós podemos ser um pirilampo, mas também estaremos a braços com a luz. Aquela aura celeste que Jesus possuía, aquele halo brilhante que o envolvia, era fruto
da sua elevada hierarquia espiritual. Nós chegaremos lá. Quantos milhões, bilhões, trilhões de anos serão necessários? Só Deus sabe. Sabe também os nossos esforços. E nós caminhamos na direção das grandezas espirituais. Muito obrigado. Jesus nos abençoe. Nos guarde em sua paz.